uma analogia para esse ponto, pô, eu acredito que todo mundo aqui já teve a oportunidade de fazer fogo, de fazer fogueira em algum lugar, né? E normalmente a gente não escolhe os lugares que estão molhados. Por quê? Porque vai ser mais difícil de pegar fogo, né? Então a gente tem que preparar. Já fiz em lugar molhado, sim. Pega o fogo, mas é mais fácil de controlar. E aí, por que eu trago isso? Porque quando a gente está falando num lugar seco, toda vez que a gente vai fazer uma fogueira, né, num lugar seco, que é o ideal, na maioria das vezes, dependendo do que a gente usa, o fogo ele descontrola. Ele vai a mais, porque é como se fosse combustível para ele, né? Facilita esse ponto. E é a mesma coisa a gente pensa que controla, mas daqui a pouco tá descontrolando, né? E pegando esse gancho, o pecado ele é muito assim. Cara, não vou ser hipócrita, eu já errei muito e erro muito, mas às vezes a gente olha e fala, não, eu tenho controle sobre isso, vou dar conta, vou conseguir. É só um negocinho aqui, tô segurando e a hora que vai ver, puf, tá explodindo, tá indo lá na cima, tá indo lá na frente, né? Sim. E o juízo de Deus é como se fosse, trazendo essa analogia, é como se fosse um bombeiro, né? Ele vem e apaga esse fogo, começa a controlar esse fogo que chega, né? Mesmo tendo uma mangueira mais difícil de controlar, mais pesada, mais trabalhosa, Deus vai lá e ajusta isso pra gente, né? E a gente vê isso também em Josué, trazendo essa analogia. Josué, deixa eu ver, acho que era Deuteronômio. Em Deuteronômio, a gente vai dar um passinho antes, né? Porque Deuteronômio é uma preparação para Josué ali, pra gente poder entender muitas das coisas. Mas Josué 20, se eu não me engano, Josué 20:10. Diz assim, ó. Cadê? Quando te aproximares de alguma cidade... Deuteronômio 20:10. Deuteronômio, isso mesmo. Deuteronômio 20:10. Diz assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-á a paz. Como assim? Como que eu vou pelejar? Como que eu vou brigar com a cidade e eu vou oferecer a paz, né? E aí a gente tem um conceito ali, uma das partes, né? A gente vê em outros momentos, se eu não me engano, em Josué 10:40 também tem essa questão, deixa eu ler aqui rapidinho, que diz assim, ó: assim feriu Josué toda aquela terra e a região montanhosa, o Negueb, as campinas, as descidas das águas e a todos os seus seis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer como ordenar ao Senhor, Deus de Israel. E aí a gente vai ver essa questão de destruição, né? Ai, como que é? Esqueci a palavra diretamente, né? Mas a gente vai ver um termo que é muito usado para falar de descrição, né? De guerra e tudo mais. E aí o João tem toda a capacidade melhor para trazer isso pra gente, né, João? Que é em relação ao hebraico, que é essa palavra, acho que é Heren que fala, Eren, ou Eren, não sei. Mas quando fala é para esse povo que é condenado para essa questão da guerra, né? E aí o que eu queria trazer e pedir essa ajuda para todo mundo que tá vendo ali, né? A gente sabe que quando a gente pega a Bíblia isolada do contexto, isolada da cultura, às vezes ela tem um significado que nem sempre é aquele lado, aquilo ali, o porquê usaram aquela palavra. E às vezes, como o próprio Joe faz, né, pô, a gente entende o conceito, entende a cultura, explode na mente, você começa a ligar mais fácil os pontos. E aí eu queria perguntar, por que por que não, né? O que é esse conceito de Eren, de guerra e tudo mais, eles nos ensinam sobre como Deus lida com essa rebelião coletiva, como Deus lida com essa questão da guerra. Como que lá você vai pelejar e vai oferecer a paz? Tipo, não tem como. E como que tá trabalhado esse verbo? Por que tem essa palavra? Vitor, eu acho interessante por causa que você entrou num ponto principal do nosso foco aqui. Sabe por quê? Primeiramente, nós precisamos entender algo que Deus criou no nosso mundo. Então, eu vou precisar de uns minutinhos a mais agora, tá bom? Mas eu vou ser breve. Deus criou o ser humano com uma capacidade que a gente chama de livre-arbítrio, certo? Todos os seres humanos, principalmente os cristãos, muitas vezes nós não entendemos o que é o livre-arbítrio, certo? Então, para as pessoas, elas têm na mente que o livre-arbítrio é a capacidade de você ir para onde você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser. As pessoas pensam que isso é o livre-arbítrio, certo? Mas o livre-arbítrio, eu vou contar uma parábola que vai talvez deixar um pouquinho mais claro. O livre-arbítrio é semelhante a um pai de família. E aqui eu acho que todos são pais, né? Então vão entender bem a história. Tem a sua filhinha,
A sua filhinha tá crescendo e agora ela cresceu, ela quer aprender a andar de bicicleta. Já ensinou a Laura a andar de bicicleta? Já ensinei. Maravilha. E aí, esse pai pega uma bicicleta, dá para a filha e começa a apresentar algumas regras de cuidado para que a filha possa andar tranquilamente. A criança agora tem a bicicleta e o pai começa a falar assim, ó, minha filha, você não pode pegar uma descida por causa que você ainda não aprendeu a usar o freio. E se você frear errado, você usar o freio da frente, você pode ir com o rosto no chão, com o rosto na pista. Ou você não saber frear bem e entrar um carro na frente e você bater no carro. Minha filha, também eu falo pra você, não faça curvas muito fechadas, porque se você usar o freio de trás forte demais, você vai patinar e vai escorregar, vai se ralar toda. Minha filha, então você tem que andar tranquilamente, devagar, para que até que você comece a criar equilíbrio e aprender a andar certinho. Então o livre-arbítrio não é a capacidade de você pegar a bicicleta e andar para onde você quiser, do jeito que você quiser, andar na velocidade que você quiser. O livre-arbítrio é a capacidade de a gente saber frear no momento certo. Aprender a usar o freio. Então o livre-arbítrio é a capacidade de escolhas que Deus nos concedeu. E essas escolhas é a capacidade de a gente poder frear no momento certo. No momento certo a gente parar. Isso é o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio, ele é uma capacidade que todos os seres humanos têm, que nós vamos aprendendo a desenvolver melhor ele. Especificamente os adultos. É tão interessante que nós não deixamos as crianças tomar todas as decisões da vida dela. Os pais não deixam, meu filho pode comer açúcar à vontade, mas tem um momento certo. Meu filho, agora tá o momento de comer o doce.